Hello! Você sabe comparar duas coisas em inglês? E quando tem três ou mais coisas, você sabe? Antes de começar o vídeo, já quero pedir que quem não for inscrito se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo novo e deixe seu like para encorajar o nosso trabalho. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Também recebemos elogios. Hoje o nosso assunto será sobre comparativos e superlativos, comparatives and superlatives. E eu vou mostrar para vocês como as frases são estruturadas e a regrinha básica para usar os adjetivos, tanto no comparativo como no superlativo. Aliás, você sabe qual é a diferença de comparativo e superlativo? Vem com a gente assistir! Comparatives and superlatives. Esse é o nosso tema de hoje. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a diferença entre comparativo e superlativo. Comparativo é quando você está comparando duas pessoas ou duas coisas. Comparative. O superlative, envolve três ou mais pessoas, ou três ou mais coisas. That's the difference between them. Essa é a diferença entre eles. Um exemplo de comparative. Annie is taller than Susie. Nessa frase, a gente pode observar alguns elementos que indicam que ela está no comparativo. A gente sabe que tall é o adjetivo, que é alta, né? Estamos falando de Annie, então é alta. No finalzinho de tall, tem a terminação er, R. Isso indica que está no comparativo. E outra coisa é o than, porque o than, ele linka a Annie e a Susie. É como se ele fosse o do que. Por exemplo, Annie é mais alta, taller, do que Susie. O than, ele está comparando a Annie com a Susie. Então, a gente tem esses dois elementos que indicam que essa frase está no comparativo. Dentro do comparativo, a gente tem algumas regrinhas, que são: a primeira é se a palavra tem uma ou duas sílabas. Se for uma palavra pequena, de uma ou duas sílabas, normalmente a gente vai acrescentar o no final, aquele que eu falei anteriormente. No final do adjetivo, at the end of the adjective. Por exemplo, como a gente viu anteriormente, o tall vira taller. O big vira bigger. Algumas palavrinhas de duas sílabas vão fugir a essa regra, mas a gente não vai focar nelas hoje. A regra geral é essa. Quando a palavrinha tem três ou mais sílabas, a gente vai usar o more e o adjetivo. Por exemplo, o adjetivo caro, né? Quando algo é muito caro, a gente vai falar more expensive, ok? iPhones are more expensive than Androids. Os iPhones são mais caros do que os Androids, tá? More dangerous. Mas a gente também tem alguns adjetivos que são irregulares, que não seguem essas regras. Por exemplo, o good, né? O comparativo de good é better. Se a gente for falar que algo é melhor do que o outro, a gente não vai falar gooder, a gente vai falar better. Vamos ver os exemplos. Temos aqui, né, a tabelinha para vocês visualizarem. De uma a duas sílabas: long, longer, big, bigger, happy, happier. Se alguém é mais feliz que o outro, happier. Se tiver três ou mais sílabas, a gente tem confident, more confident. Beautiful, more beautiful. Quando você acha que algo é mais bonito do que o outro, você vai falar something is more beautiful than another thing. Difficult, quando algo é difícil. More difficult. O que é mais difícil que o quê? E nós temos mais alguns irregulares. O comparativo de bad é worse, pior, worse. O comparativo de many é more. There are many children in my class. Eu quero dizer que tem muitas crianças na minha sala. Daí uma outra pessoa fala, there are more children in my class. Tem mais crianças na minha classe. Comparando, né, duas. Ou usando a estrutura completa. There are more children in class A than in class B. A gente tem o more, que é o irregular, e o than, que é comparando a classe A e a classe B. E outra irregular é o for. For é distante, né, longe. Que a gente tem o further, que é mais longe. Vamos ver algumas aplicações em frases. Temos aqui, Mary is taller than Joshua. Ela é mais alta, então taller than Joshua. Demi is more confident than Selena.
Não tô querendo criar rivalidade feminina aqui, tá, gente? Só porque a Demi canta Confident, então é só uma brincadeirinha. Falando que a Demi é mais confiante do que a Selena. Banana is better than apple. Banana é melhor do que maçã. Então vocês observem essas frases, tá? Eu peguei dos 3 casos, usando a terminaçãozinha usando o more e o adjetivo, porque nesse caso o adjetivo tem muitas sílabas, e usando um irregular, que é o better, que é o irregular de good. Agora vamos falar dos superlativos, né? Lembra? Os superlativos são aqueles que a gente compara 3 ou mais pessoas ou coisas. E aí eu fiz uma outra frase. Annie is the tallest girl in class. E aqui a gente também tem 2 elementos. O primeiro é o the, que ele é o artigo definido, o a, ou as, né? Mas no caso é o a. Tallest. Aí aquela terminaçãozinha no final, ela vira est. Esse est, est. Tallest girl in class. Tá falando que ela é a garota mais alta da classe. Então, na classe tem várias garotas e a Annie é a mais alta de todas. Isso é o superlativo. E aí também temos as mesmas 3 regrinhas, tá? Nós dividimos os adjetivos que têm 1 e 2 sílabas, os adjetivos de 3 ou mais sílabas e os adjetivos irregulares. E eles vão ser os mesmos. Se tiver 1 ou 2 sílabas, vai ter o the, o adjetivo com essa terminaçãozinha est. Se o adjetivo tiver 3 ou mais sílabas, aí a gente vai colocar the most e o adjetivo, tá? E tem os irregulares, que eles não seguem as regras, mas a gente vai ver alguns. Trouxe mais alguns exemplos pra gente, na verdade os mesmos, só que agora no superlativo. Então a gente tem long, longest, big, biggest, happy, happiest. Daí a gente tem as palavras com 3 ou mais sílabas. Confident, the most confident. Beautiful, the most beautiful. Você pode falar pra alguém, you are the most beautiful girl I've seen. Você é a garota mais linda que eu já vi. Ó, um elogio aí, ó. Se vocês mandarem essa cantada pra alguém, manda aqui no comentário depois. Difficult, the most difficult. History is the most difficult subject. História é a matéria mais difícil. No meu caso, né? Não sei vocês. Temos lá bad, que a gente já viu que é um irregular, tá? No superlativo ele é worst. E o many é most, né? Lembra, se eu estiver comparando 2 classes, eu falo que there are many children in one class, there are more children in the other. And the class with the most children, a classe que tem mais crianças, is class C. Class C has the most children. É a classe que tem mais crianças. E o far também, que é o distante. E aí a terminaçãozinha vocês vão ver que muda também. É furthest. Ok? Vamos ver algumas aplicações em frase. Então a gente tem aqui, tá? Os mesmos exemplos, mas agora com os superlativos. Sally is the tallest in her family. Então a gente tem que a Sally é a mais alta da família dela toda. Sally is the tallest, ou the tallest in the family, in her family. Demi is the most confident singer. Demi é a cantora mais confiante. Is the most confident singer. Novamente, não estou criando rivalidade com ninguém, é porque ela é cantora de Confident. Quem não conhece, por favor, vai dar stream na lenda. E agora a gente tem Mango is the best fruit. De todas as frutas, mango is the best. É a melhor. Ó, o best é o good, tá? É o irregular. Então a gente viu um exemplo de cada, com a terminaçãozinha est, com o the most e o the best, que é o melhor de todos. Mango is the best fruit. É a melhor fruta. Quem concorda, respira. Thanks, guys! Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Não vai embora ainda, porque eu tenho que falar uma coisinha pra vocês. Vocês gostaram? Gente, deixa aí umas dicas e sugestões nos comentários.
Manda esse vídeo para mais amigos, se inscrevam no canal. Por favor, dê uma forcinha pra gente está voltando agora com tudo e queremos trazer muitas novidades e dicas para vocês. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações sempre que a gente postar um vídeo, tá? São só 2 vezes por semana e vocês vão ter muitas informações legais, tá? Espero que vocês tenham gostado e obrigado pela atenção. Bye!